E se eu te dissesse que seu ciúme não é seu maior defeito, mas sim um alarme de incêndio secreto? Você já parou tudo o que estava fazendo só para fuçar o celular do seu parceiro? Já sentiu aquele nó na garganta, aquela paranoia que te consome e te faz imaginar 1000 cenários de traição? Esqueça a ideia de arrancar esse alarme da parede. Neste vídeo, nós vamos hackear o ciúme. Vou te mostrar como desligar o botão do pânico e instalar de vez o programa da autoconfiança. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te revelar hoje tem o poder de transformar não só seus relacionamentos, mas como você se olha no espelho. Vamos ser diretos. Sentir ciúme é horrível. É uma experiência que domina seu corpo inteiro. Começa com um pensamento minúsculo, uma mensagem vista e não respondida, uma conversa que soou estranha. E de repente, vira uma avalanche. O coração acelera. A mão sua e sua mente entra em modo detetive 24/7. Você vira à noite stalkeando redes sociais, relendo conversas antigas, caçando qualquer pista que prove que você estava certo o tempo todo. Esse comportamento não nasce do nada. Ele vem de uma vozinha na sua cabeça que não para de dizer: "Eu não sou bom o suficiente", ou "vão me trocar por alguém melhor". É uma crença de que você vale pouco, e isso transforma qualquer coisa em uma ameaça mortal. A pessoa que você ama sai com amigos, e na sua cabeça não é só um rolê, é o começo do fim. Uma colega de trabalho faz um elogio, e você não vê educação, você vê uma rival. Ainda tem gente que fala que ciúme é prova de amor. Errado. Quando é demais, é prova de medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser trocado. E o pior é que nesse jogo você vira um prisioneiro. Sua paz depende 100% do que o outro faz ou deixa de fazer. Sua vida para, e você se dedica em tempo integral a monitorar a vida de outra pessoa. Isso não é amor. É uma prisão que você construiu, e hoje nós vamos destruir as grades. Agora, vamos mais fundo, porque o buraco é gigante. Esse ciúme sem fim é só a ponta do iceberg. O que está escondido embaixo d'água, a verdadeira causa do seu sofrimento, pode ser a dependência emocional. É um padrão onde você precisa da aprovação e do carinho de outra pessoa como se fosse oxigênio, só para se sentir seguro. A simples ideia de ficar sem ela te causa um desespero absurdo. Nesse estado, você se abandona completamente. Seus hobbies, seus projetos, seus amigos, tudo vai pro lixo. A sua energia, que você podia estar usando para ganhar mais dinheiro, para aprender algo novo ou para cuidar do seu corpo, é 100% drenada por esse ciclo de desconfiança e vigilância. Você deixa de ser o protagonista da sua própria história para virar um coadjuvante ansioso na vida de outra pessoa. Você aceita migalhas só pelo medo de ficar sozinho. E aqui vem a parte mais louca. Todo o seu comportamento causado pelo ciúme, o controle, as acusações, a desconfiança, é exatamente o que empurra a outra pessoa para longe. Sua tentativa desesperada de não perder o outro acaba destruindo a confiança e o respeito, que são a base de qualquer relacionamento. É um ciclo de autossabotagem perfeito. Você tem tanto medo que te abandonem que você mesmo cria o motivo para isso acontecer. Isso é impossível de sustentar. A pergunta que vale $1 milhão é: quem era você antes desse relacionamento? Do que você gostava? O que te fazia dar risada? Resgatar isso é o primeiro passo para trazer você de volta ao jogo. E é aqui que a gente vira o jogo. O segredo para aniquilar o ciúme não é lutar contra ele, é ouvir o que ele está gritando. Pense nele como um mapa do tesouro que aponta exatamente para as áreas da sua vida que precisam de um upgrade. Vamos hackear juntos 3 gatilhos que o seu ciúme está tentando te mostrar. Gatilho 1. O medo do abandono e a ilusão do controle. O primeiro gatilho, e um dos maiores, é o pavor de ser abandonado.
Esse medo te faz acreditar que você precisa controlar cada passo da outra pessoa para ela não ir embora. Você checa o celular, faz perguntas sem parar e limita a liberdade dela, tudo para tentar calar sua própria ansiedade. A solução é uma pílula difícil de engolir, mas que vai te libertar. Pratique o desapego e aceite que você não tem controle. A verdade é que você nunca vai controlar o que outra pessoa sente ou faz. Tentar fazer isso é como tentar segurar fumaça com as mãos. Impossível e só te cansa. Segurança de verdade não é prender o outro. É construir uma confiança tão forte em si mesmo que você sabe que vai ficar bem. Aconteça o que acontecer. Meu desafio para você: da próxima vez que seu parceiro sair, em vez de surtar em casa, use esse tempo para você. Faça algo que você ama. Crie pequenos desafios de liberdade. Gatilho 2. A baixa autoestima e a busca por validação. O segundo gatilho é um buraco negro chamado baixa autoestima. Quando você não sabe o seu valor, você fica desesperado pela validação do outro. A atenção do seu parceiro vira a prova de que você é importante. Qualquer desvio de atenção confirma seu pior pesadelo, que você não é bom o bastante e vai ser trocado. A solução aqui é radical. Inicie um caso de amor com você mesmo. Você tem que ser sua principal fonte de poder e validação. Desafio número 2. Pegue um caderno agora e liste 10 qualidades incríveis que você tem, 5 coisas que você já conquistou e 3 dificuldades que você superou. Redescubra quem você é fora de um relacionamento. Quanto mais você preencher sua vida com suas próprias vitórias, menos espaço sobra para o vazio. Seu valor não é negociável e não depende da opinião de ninguém. Gatilho 3. A comparação e os pensamentos distorcidos. O terceiro gatilho é a tirania da sua própria mente. Ela se torna uma fábrica de "e se?". E se ele estiver pensando na ex? E se aquela pessoa for mais interessante? Esses pensamentos não são reais, mas eles disparam emoções de verdade. A solução é virar um detetive da sua mente. Desafie cada pensamento. Quando uma ideia de ciúme aparecer, pare e pergunte: qual é a prova real que eu tenho disso? Isso é um fato ou é o meu medo falando? E aqui vai um hack mental. Quando a ansiedade bater forte, use a técnica 5, 4, 3, 2, 1. Ancore-se no presente. Encontre 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que pode tocar, 3 sons que pode ouvir, 2 cheiros que pode sentir e um gosto que pode provar. Isso quebra o ciclo de paranoia na hora. Lembre-se, seus pensamentos mentem. Pare de acreditar neles. Nós chegamos ao final e a mensagem é esta: seu ciúme não é seu inimigo. Ele é um mensageiro. Um guia que, se você prestar atenção, te mostra exatamente onde você precisa ficar mais forte e mais seguro de si. Vencer o ciúme não é sobre nunca mais sentir. É sobre não ser mais controlado por ele. É sobre usar essas mensagens para construir uma versão de você que é inabalável. O caminho para se resgatar não é fácil, mas é o único que te leva para a paz de verdade e para relacionamentos saudáveis, baseados em liberdade e não em medo. Você tem o poder de construir essa fortaleza interna. Comece hoje. Comece agora. E para selar seu compromisso, eu quero te fazer um desafio. Deixe um comentário aqui embaixo. Qual dos 3 gatilhos você vai começar a destruir a partir de agora? O medo do abandono, a baixa autoestima ou os pensamentos distorcidos? Quero ver quem está realmente comprometido com a mudança. Se este vídeo explodiu sua mente, esmague o botão de se inscrever para muito mais conteúdo assim. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que também precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma nova ideia é tudo o que uma pessoa precisa para começar uma revolução na própria vida. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.